o meu livro Zorganwälder, A Redenção, que está lá no site da Chiado.com. Também adianto a vocês que eu tenho mais livros lá no Clube de Autores. Às vezes eu me deparo com perguntas nas redes sociais da vida. Por que ainda se prende em clássicos de décadas e décadas atrás, já que vivemos em tempos tão modernos e sofisticados? Bem, vejamos o Oscar. Glamouroso e poderoso Oscar que parava o mundo na noite que existia. E agora, caramba, se bobear, o Oscar passa e pouca gente acaba dando a mínima. E por quê? Porque no passado havia muita, mas muita, não só competência, como uma maior determinação. Nesse vídeo aqui, vou fazer de Mad Max 1979, a fim de deixar a gangue de motoqueiros desgraçada, bem afinada, bem como com um certo ar hostil em relação aos personagens da polícia que fizeram seus trejeitos. Por exemplo, os personagens da polícia ficavam em um hotel, muito tranquilinhos lá, com seu carpete, ar-condicionado e 4, 5 canais na televisão. Já os motoqueiros, eles simplesmente alugaram um lugar tipo um galpão e deixaram os caras dormindo no chão, e a hostilidade contribuiu. Outro grande detalhe é que na hora de levar toda a parafernália da capital de Sydney até Melbourne, que fica lá bem no sul da Austrália, um local que eu vou dizer, ao mesmo tempo ele é bem urbanizado, mas ele também é repleto de paisagens, assim como eu digo para vocês, enormes e desérticas, mas ainda lugares bonitos. O que aconteceu? Foi solicitado, que os motoqueiros fizessem essa viagem sozinhos. Cerca de 8 deles, formavam uma gangue de fato, aí que está no filme, e subiram em suas motos e por 3 dias acabaram dormindo no chão, sofrendo hostilidade até onde chegavam. Todo mundo achava que de fato eles eram uma gangue de verdade. A conhecer a minha obra, Zorganwälder, A Redenção. Eu vou deixar um vídeo no final relatando a história do mesmo, mas já tem 3 canais aqui no YouTube fazendo a resenha. E é claro, eu tenho mais livros lá no Clube de Autores, que você pode comprar direto. Não só ampliando a minha obra, como falando de outros casos da ufologia, que apesar de eu gostar muito, para mim ainda faz sim parte de grandes mistérios aí da humanidade. Que a empresa japonesa Kawasaki, que doou, pelo que eu notei assim, todas as motos aí que foram utilizadas nesse filme aqui pelos personagens, deixou bem claro que elas estavam totalmente fora de condição de serem substituídas. Elas foram muito bem aproveitadas para a sorte de todos. E aliás, no início do filme, já que tem essa gangue, como eu digo, aí de 8, que de fato faz os desgraçados aí do filme, mas chega umas 30 motos no início. Esses cerca de 20 e poucos eram motoqueiros de verdade, faziam parte de algumas gangues da região. Algo machista ou não, eu notei apenas 2 mulheres lá no início, quando essas 30 motos chegam. E olha pessoal, eu acharia bem interessante alguns dos motoqueiros terem companheiras. E pelo que eu notei, um círculo era sempre feito pelas motos, o dito zerinho, uma moto fazia e cruzava no meio uma linha. Este era o símbolo dos motoqueiros. Bem, como já foi dito, os carros em geral foram simplesmente doados, ou eles estavam praticamente no ferro velho. Inclusive tem um deles, uma caminhonete vermelha, que no caso o Gus acaba sofrendo um acidente posterior aí, torrado dentro da mesma. É visível que aquela caminhonete vermelha está sem farol, sem capô, toda amassada, veio direto do ferro velho. Outros carros, tipo da polícia, estavam quase lá, mas depois de uma reforma ficaram muito bem aceitos. E é claro que judiarias também aconteciam. O filme estava recheado de carros personalizados. Um deles, inclusive um vermelho, é literalmente destruído aí pela gangue de motoqueiros. Mas, em meio a tantos carros, vamos falar naquele, o grande chefe deles, o preto no preto. O veículo recebeu esse apelido,
foi idealizado pelo Kennedy e toda a sua construção foi cerca aí de 30 mil dólares australianos. 10% de uma produção que já estava apertadíssima. Parece que ele até foi dado aí às pessoas que fizeram, né, todo o trabalho nele, né, como parte do pagamento. Na realidade, ele não era um V8, não, ele era um Ford Falcon. Ele tem inclusive, né, um motor auxiliar, né, que salta o capô. E o som do chiado daquele motor, quando acontece o acionamento do mesmo, é marcante. Até aqui, olha, o Max, para mim, gente, estava um personagem muito legal, mas ainda um tanto light. Vamos ver como ele ficaria dentro desse espetacular carro preto. E olha, a química foi inacreditável. Enquanto o preto no preto era taxado, né, de um Interceptor, aliás, Interceptor foi dado o nome de um dos navios, né, lá no Piratas do Caribe, o primeiro filme, né, de 2003, em homenagem a esse veículo aqui. Os outros carros da polícia, no capô traseiro, estava escrito Pursuit, apenas perseguidores. Só que, quem diria, o preto no preto sofreu, gente, e acabou não sendo pouco. Como eu já falei, ele foi parar nas mãos aí de pessoas, né? Alguns dizem que foi um mecânico, né, o chefe da equipe aí que montou todo esse carro preto, ele recebeu ele como pagamento. Só que o filme teve uma sequência, né? E no que teve essa sequência, o carro foi comprado de volta. Óbvio, ele ficou com uma aparência horrível, né? Já que o filme de 81 se passa no apocalipse, né? O carro está amassado, detonado todo por dentro, inclusive dizem que atrás, aqueles dois enormes tanques de gasolina. Existem algumas informações aqui que o preto no preto, né, que aparece, né, lá na parte 2, se trata sim de outro carro, né? Ele na realidade não foi recomprado, né, do mecânico-chefe aí, né, a fim de sair na parte 2. Parece que mesmo nas mãos do mecânico ele já havia passado por certo abandono. Depois do filme de 81, ele caiu mais no abandono ainda. É claro que o carro, como eu já disse, né, pessoal, já estava com uma aparência, né, um pouco mais judiada para ser feito na parte 2. Só que em 1985, um fã achou ele embaixo de uma lona. Parece que estava procurando um carro lá e de repente descobriu ele. Ele arrumou o veículo, né, e deixou ele em condições. Em 1989, o fã repassou em frente. Ele foi parar em um museu da Inglaterra, que ficou de 89 até 2011 com ele, quando o museu veio a fechar. Mas ainda bem, aí, né, o preto no preto estava com sorte. No mesmo ano, ele foi para um museu em Denver e está lá até hoje. Se você tiver cerca aí de 25 milhões de reais, pode se tornar o dono dele. E ele está cintilante, zerinho, zerinho. O dublê Grant Page, ele acabou fazendo uma história à parte. Ele, que tem muita experiência como dublê, anos 70 e 80, fez manobras incríveis aqui. Disse que em um acidente que o personagem Gus faz com a moto, é o dublê que está ali. E nesse acidente aí ele machucou um bocado a sua perna. Mas isso não impediu de prosseguir trabalhando. Inclusive a cena incrível do carro da polícia atravessando um trailer foi ele que fez, e a perna machucada que se danasse. E olha que antes mesmo de começar as filmagens, né, o dublê estava dando uma banda com a atriz loira Rosie Bailey. Ela de fato faria, né, a Jessie, que seria a esposa do Max. Mas ela e o dublê estavam dando uma volta aí com uma Kawasaki e o pior veio a acontecer. Os dois sofreram um acidente. É claro que o Page, acostumado a isso, conseguiu voltar, já que ele seria o dublê principal. Já a loira não teve a mesma coragem, né? E aí foi chamado às pressas outra para assumir a personagem, sendo a Joanna
Samuel, que na minha opinião também caiu feito uma luva, sendo uma das queridinhas, posso dizer, desse filme. Falando em ferimentos, né, há uma idosa, né, chamada May, ela é dona, né, de uma fazenda aonde o casal aí, Rokatansky, né, vai passar umas férias e infelizmente acaba se dando de cara aí com a gangue de motoqueiros outra vez. E essa idosa está mancando nas filmagens. E de fato, um dia antes de iniciar o filme, ela acabou caindo, né, sem querer. Um acidente parece aí doméstico, mas isso não a impediu. Ela botou ali um suporte e saiu mancando, segurando uma carabina e botando até os motoqueiros, posso dizer, no seu devido lugar. Curiosidades gerais. Quando o filme foi para os cinemas dos Estados Unidos, existe a informação, né, que o Mad Max, né, feito pelo Mel Gibson, que aliás o Gibson aí, de fato ele nasceu em Nova York, né, e ali pelos 12 anos a família dele se mudou para a Austrália, né. Isso deixou ele com um sotaque nova-iorquino australiano um tanto complicado, e o ator acabou sendo dublado, né, quando foi para os Estados Unidos. Mas também existe a informação aqui, né, de que o pesado sotaque australiano na realidade trouxe uma preocupação, posso dizer, nas terras do tio Sam, e todo mundo foi dublado. Ali pelo ano 2000, já que em muitos países do mundo é costume, né, filmes antigos voltarem a passar em certos circuitos, o filme voltou outra vez, quem diria, mas dessa vez com o linguajar normal. Como eu já disse, né, o pai de família e dedicado policial Max, no final acaba pirando. E a cena em que ele pega o jovem motoqueiro Johnny Boy e faz aí um truque com ele, né, com uma serra aí, dizendo: ou tu serra o teu pé ou tu morre nesse carro aqui que tá pegando fogo, né? Essa cena aí, né, os criadores de Jogos Mortais acabaram se inspirando nela, né, para fazer esta franquia. E aliás, no primeiro filme existe uma cena, né, envolvendo, né, serra de mão e uma canela que deveria ser cortada. Sempre ocorreu uma grande curiosidade, né, já que cerca aí de 25% do roteiro acabou não sendo gravado. Inclusive até o final, né, depois está o Max Rokatansky na estrada, né, após matar todos aí que queria, e o filme simplesmente encerra de forma abrupta e vai direto, nem tem aquela coisa, the end, né, vai direto para o nome das pessoas que participaram, né, é um corte súbito, prova da falta da grana. Mas eu teria curiosidade desses 25% que não foram editados, do que se tratava. A produção tinha um documento. Cada vez que apareciam as autoridades, eles mostravam um documento que eles tinham autorização para filmar e, é claro, depois eles teriam que limpar tudo. Mas nunca se soube de fato se esse documento era quente, do bom mesmo. Sempre houve uma desconfiança que os carimbos e nomes que estavam ali não diziam coisa com coisa. Mas, para a sorte deles, a própria polícia foi assistindo, né, as gravações, gostou e chegou o momento eles não estavam pedindo documento algum de autorização. Inclusive, o personagem Gus, em certo momento, ele ataca, né, um casal de motoqueiros, né, e dá para eles um documento dizendo que aquilo ali é um salvo-conduto da cadeia. Esse aí foi o apelido, né, que essa documentação aí, que nunca se soube se era verdadeira ou não, de fato estava fazendo, né, salvando eles da cadeia. Inclusive, essa documentação acabou pegando um apelido, né, nas gravações, né? E o personagem Gus, uma hora ataca um casal de motoqueiros e dá para eles um cartão, dizendo que isso aqui é um salvo-conduto da cadeia. Um dos apelidos que essa documentação pegou durante as filmagens. A produção, já falei para vocês, né, gente, às vezes era a base, sim, de sanduíche e cerveja. Inclusive, às vezes eles pegavam os próprios carros ali de policiais e o próprio preto no preto e iam buscar alguma refeição ou fazer algum trabalho de táxi para a produção.
uma cena forte do final, né, em que eles colocam, né, um manequim em cima de uma das Kawasakis e vem um caminhão e atropela, o que seria o personagem, né, do Toy Cutter. Na frente desse caminhão tiveram que fazer uma proteção caprichada, né? O motorista não quis apenas deixar a grade ali. Eles tiveram que fazer um painel, né, de metal e pintaram nele a frente do caminhão. Inclusive pintaram ali uns faróis, assim como se o farol do caminhão estivesse ligado. Como a produção era tosca, mas se desafiava, né? Na perseguição inicial, o Knight Rider era para bater em um caminhão. Incrível, a produção do filme pediu aí às Forças Armadas se eles tivessem tipo de um foguete para colocar ali na traseira do carro, a fim que ele batesse com mais força. E eles conseguiram um. O único problema é que o carro não seguiu em linha reta, né? O carro faz uma volta 180 graus. Por sorte, né, aparece no filme ele dando uma, né, fazendo um cavalo de pau, né? E atrás pode-se ver muito, né, do foguete. Ainda bem que ele faz esse cavalo de pau, entra deserto adentro e uns 500, 600 metros depois o carro cai em uma vala, já que toda a equipe praticamente da produção estava atrás desse caminhão. Se ele chega a seguir reto, o George Miller, eu acho que teria mais aí 23 óbitos na sua cabeça. E olha que foi um dos primeiros filmes que foi para o cinema com widescreen anamórfico. Nesse sistema, né, simplesmente é filmada uma cena e ela é esticada, né, na vertical, né? Ainda bem que as paisagens em geral elas eram bem amplas, né? O que deixou, posso dizer, o ambiente ainda um pouco mais desértico do que já era. Mad Max, 1979. Com a cara e a coragem, um grupo de pessoas praticamente inexperientes conseguem se superar, fazendo um filme que até hoje é implacável. Na minha opinião ainda, com todo respeito ao George Miller, é a personalidade, né, de todos os atores que colocam na tela personagens muito carismáticos. E eles acabam se envolvendo, tanto que o próprio Toy Cutter e o Mad Max, que são exatamente amplamente rivais, eles não trocam uma única palavra. Eles se veem, aliás, por cerca de 5 segundos lá no final e aí vão para uma perseguição na estrada. Sinistro, trágico e direto. Tá aí outro top clássico que sempre vai estar na minha lista. Obrigado por assistir esse vídeo aqui. Inscreva-se, distribui nas redes sociais, entre para a família e vamos seguir juntos.